Beleza. Estamos ao vivo? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live Segurança na Prática. Hoje a gente está um pouquinho diferente, hein? Estamos aqui em São José do Rio Preto com o nosso convidado Fabrício, da empresa GF Centro de Treinamentos e Estudo. Fabrício vai ser o nosso convidado aqui, vai falar bastante com a gente aí. Fabrício que tem muito conhecimento, trabalha em altura, espaço confinado, uma pessoa aí que tem muito conhecimento prático aqui com a gente. Então, o Fabrício é o nosso convidado. Fabrício, se você quiser se apresentar aí para o nosso pessoal. Boa noite, Norberto. Primeiro, quero agradecer pelo convite e parabenizá-los por ter esse projeto, tá, cara? Porque a prevenção precisa chegar de várias maneiras para o pessoal. E hoje, com o avanço da tecnologia, eu vejo que uma das maneiras que está chegando mais rápido do que o presencial é isso daqui. Então, parabéns para vocês pela live A Segurança na Prática. Eu sou o Fabrício, né? Sou filho da Dona Rosa e do seu Percivaldo e casado com a Rafaela. E estou aqui há 16 anos na área da segurança do trabalho, na prevenção. Boa. A gente vem lutando aí cada dia. 16 anos na área da segurança. Na prevenção. Eu estive em trabalhos na empresa, na indústria, e hoje nós estamos atuando de uma forma mais altura, espaço confinado ou prevenção, parte de emergências. Que legal. Bom, o que o Fabrício falou, nosso objetivo aqui é transmitir aqui o assunto de segurança do trabalho para todas as pessoas. Hoje a gente vai falar de um tema específico, trabalho em altura, que o Fabrício vai dar uma aula aqui para a gente. E questão, hein? A expectativa é sempre grande, né? Então, Fabrício, quando a gente está com os nossos convidados aqui, a nossa live da segurança do trabalho, a gente sempre quer saber o seguinte: como é que o nosso convidado ele chegou na área da segurança? Porque, assim, 16 anos é tempo aí para conhecer a área, se identificar com a área, e aí sempre ali tem os perrengues do dia a dia, né? Que a gente sabe que tem bastante. Os desafios, né? Os desafios, né? Os desafios são grandes, né? Opa! Então, estamos aí para lutar. Então, Fabrício, começando aí a nossa live, queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que o Fabrício começou aí na área da segurança do trabalho, suas primeiras vivências. Então, fica à vontade para falar com a gente. Legal. Eu iniciei, cara, eu faço até essa pergunta para os meus alunos e nunca me perguntaram. Não? Assim, diretamente assim, não. Mas eu iniciei através de... Eu trabalhava na oficina, né? Então, nesse período, eu era ajudante de mecânico. Eu falo, pessoal, que eu era mecânico, mas não, eu era ajudante de mecânico. Só estava aprendendo. Isso. E era de máquinas pesadas. Então, até o parafuso era pesado. Aí eu vi aquele cara passando com a prancheta na mão, sabe? Bem tranquilo, tudo limpinho, eu sujo de graxa. Falei, nossa, que trabalho legal, né? Simples. E toda hora esse rapaz falava pra mim, Elvis, né? O nome dele. Esse rapaz falava pra mim, falava assim, Fabrício, cadê a lua? Eu, caramba. Aí até que um dia, nessa empresa, um outro rapaz me convidou pra CIPA. E hoje, inclusive, é o dia da CIPA, né? Foi Olha ontem, só. foi ontem. Foi ontem. Dia do cipeiro. E ele Bacana. me chamou pra CIPA. Ele me convidou pra CIPA. Falou, vamos participar da CIPA? Eu nem sabia que era CIPA. Eu queria ficar 1 hora de boa. Era isso que eu queria, na verdade. É isso que o cipeiro... cipeiros, cuidado, hein? Não é pra ficar de boa, Era isso que eu queria. Não, eu falava, tudo era pesado ali na mecânica, então eu queria ficar 1 hora tranquilo. Era isso que eu imaginava. Até entrar na CIPA e ver a dimensão. E aí a responsabilidade que é a segurança. Porque o cipeiro, como nós, né, que o cipeiro é o olhar clínico. A partir daquele momento, eu coloquei meu primeiro pé na segurança do trabalho. E aí veio tinha outras pessoas que trabalhavam comigo nesse momento, que foi fazer o curso técnico de segurança. Falei, o rapaz vai fazer, o outro vai fazer. Eu falei, eu vou fazer também esse curso. E aí eu iniciei a segurança do trabalho. Se identificou com a área e foi embora, né? Então, aí identifiquei. Foi um desafio também, eu estudei no Senac, então foram 2 anos na época. Então, a oficina eu tinha um horário assim que não era aqueles 5 horas da tarde eu ia embora. Eu tinha que tinha que entregar uma máquina, 7h30, eu chegava lá no Senac, sujo de graxa, tudo, mas eu estava lá. Estava lá. É isso aí. A área da segurança do trabalho geralmente é assim. Eu já vi muitas pessoas que começam, principalmente na CIPA, é legal que você comentou isso. Queria mandar um abraço aí para quem é cipeiro,
quem já foi cipeiro também, então é um tema legal que você comentou, porque o cipeiro, na verdade, ele é um braço da segurança ali no ambiente de trabalho. E as pessoas acabam realmente se identificando, né? É, é o que, quando a gente não conhece realmente a área da segurança, as pessoas acham que aquele pessoal da segurança trabalha ali. Eu falo que o pessoal tem três coisas. Quando não conhece realmente, o pessoal acha que a área da segurança trabalha ganha dinheiro, não faz nada e só fica no ar-condicionado. Quem é esse cara? E aí eu gosto de quebrar esse paradigma. Então, quando eu falo algum treinamento, alguma integração, ou alguns alunos que eu dou aula em escola técnica também em Catanduva, eu sempre falo, vamos quebrar esse paradigma. O profissional da segurança, ele é um profissional importantíssimo. E o cipeiro também, quando ele começa a conhecer a área, ele acaba se identificando e vai embora. Exato, e foi assim que iniciou na segurança do trabalho. Aí nessa jornada ali, conheci alguns professores que incentivou também, e era que quando a gente se depara, chega numa sala, aí entra o papel fundamental do professor. Porque existe o professor para te animar. E existe alguns que vão trazer alguns pontos que acaba deixando aquele aluno um pouco desanimado. E eu tive professores muito bons, né, alguns professores ali. E foram pessoas que me animou. Falou: "Ó, Fabrício, não desiste, porque eu tive esse momento de querer desistir", né. Já Infelizmente, todo pensou? mundo tem. Se eu tivesse desistido, hoje eu não estaria aqui, né. Então eu tive esse momento querendo desistir também, né, a base, a família ali do meu lado, falando: "Não, estuda, faz isso", enfim. Então o professor foi fundamental nesse momento. Que legal. Fabrício, então, assim, você aí acabou se identificando com a área, acabou estudando, se formou Aham. aí como um técnico de segurança, mas eu queria saber também o trabalho em altura. Como é que É. você se identificou nessa área? E assim, eu vou falar para você que eu acompanho ali a- as suas atividades, até a sua empresa, a gente vai comentar sobre ela também, mas eu precisava que você falasse para mim o seguinte. Primeiro, o trabalho em altura, espaços confinados, as áreas específicas que você acabou se identificando. É. Porque, às vezes, dentro do curso, a gente vê muita coisa. Eu tenho várias, quando a gente vai falar de legislação sobre a área da segurança, e ela é bem ampla, né? Mas quando você se identifica com a área e trabalha ela, isso facilita bastante, mas você fica meio que especialista no assunto, como eu vejo que é o seu caso. Então, conta um pouquinho pra gente, como é que você se identificou com essas duas áreas aí? Legal. Excelente pergunta, cara. Cara, pra você ter uma ideia, na minha cama tem uma linha de vida pra mim não cair. Você tá brincando. Então, nessa jornada, eu percorri, andei bastante no Brasil. E fui para Minas, a região aqui, o interior de São Paulo, a capital. E a capital eu comecei a me identificar, ver uns caras malucos numa corda, né. Pô, mas esses cara é maluco, ficar pendurado numa corda. E Naqueles nisso prédios enormes. então lá eu trabalhava na ferrovia, eu vim no segmento ferrovia, então era talude, cara. Aqueles talude, aquela área pesada, né, então aqueles trabalho pesado, maquinário, os caras descendo uma corda, eu falei: "Pô, esses cara é meio maluco, né, que eles estão fazendo?". E nós da prevenção, da segurança do trabalho, nós achamos que nós temos que entender de tudo naquele momento. E eu falei: "Pô", eu ia conversar com esse cara, ele falava: "Não, isso daqui chama acesso corda". E eu não sabia o que era acesso por corda. Mal eu estava sabendo, iniciar ali uma avaliação, né, enfim, e se deparando com alguns pontos, "Pô, mas o que eu preciso cobrar esse cara? O que eu preciso fazer?". E eu sempre fui muito curioso, cara. Sou uma Legal. pessoa muito curiosa. Falei bem assim: "Pô, pra mim aprender e falar a altura dessas pessoas, eu preciso estar no local deles. Eu preciso fazer o curso que eles fizeram". E aí começou a minha jornada em altura, cara. Mas só que na ferrovia, né, ali os talude, tem também de fazer a parte ali das drenagens, né, tudo esse ponto. Entrou o espaço confinado. E, cara, eu adorava, tipo, aquela pessoa que falava assim, ó: "Fabrício, precisa subir lá na ponte, né, trocar uns dormentes, tem que fazer um sistema". Eu já ficava imaginando desse jeito, Norberto. Nossa, que épico que é, né, cara, você fica lá em cima, aquela sensação legal. Eu vou, e ainda estou trabalhando, olha só que legal. E ainda eu estou trabalhando, aí daqui a pouco a pessoa fala: "Fabrício, você precisa ir naquele espaço confinado, assim, fazer aquele local". A outros: "Nossa, sujo". Eu já ficava imaginando: "Nossa, que legal, velho". Imagina você entrar naquele espaço, ver aquele túnel que você tem que entrar. Lógico, tem um animal peçonhento, ali é o local dele, né. Você vai aprendendo também. Aí eu comecei a gostar, a ficar a ser aficionado por isso. Então foi assim que iniciou minha trajetória nesses pontos. Nessa jornada, eu saí, né, da parte de ferrovia e entrei em outras empresas, que é aí construção civil,
E aí a construção aí já é mais ampla, né. Tem trabalho em altura, tem espaço confinado, tem máquinas, tem terraplanagem, é amplo, então você não consegue direcionar, né, pra uma atividade. Mas só que eu sempre gostei, por exemplo, tinha um reservatório que precisava fazer uma manutenção, eu subia. Tinha que ir lá, enfim, deixa eu subir e fazer isso. E nisso você vai, né, tendo propriedade ou proficiência no assunto, né, você vai conhecendo. Então assim que eu fui ficando aficionado por altura, por espaço confinado e essas atividades. Executando mesmo. É, então, é a prática. A prática É, faz diferença, entendeu? exato. E uma das coisas que você comentou é a gente vê o trabalhador ali realizando aquela atividade, entender, porque a área da segurança a gente precisa entender por que ele Exato. está fazendo, como é que ele está fazendo, como é que a gente vai identificar os riscos e perigos daquela atividade. Aham. E aí você acabou, pelo jeito, aí É. se apaixonando aí pela área. Sim, e assim, é interessante você falar isso, porque quem que vai trazer o risco e o perigo? É os trabalhadores, é quem está vivendo, vivenciando aquilo. Lógico que nós da profissão ali da segurança do trabalho, nós temos aquela expertise em melhorar e traduzir isso em um documento. Isso nós Perfeito. vamos fazer. Agora, quem vai trazer tudo aqueles pontos, aquelas vírgulas, aquilo que a gente não enxerga, ou que um documento, ou que uma literatura traz? É o trabalhador, gente, ao trabalhador. Então, precisamos ter aquela humildade de chegar e falar assim: olha, nós estamos juntos nessa caminhada. Então, Perfeito. então vamos fazer junto. Você tem expertise na atividade prática, eu vou trabalhar aqui na parte documental. Lógico que ele vai trazer, vai falar bem assim, por exemplo, já aconteceu muito isso comigo. Ó, Fabrício, mas aqui nós estamos nessa atividade que não precisa pôr um sistema. Eu sei que isso daí ele não está querendo. Eu, legal, bacana. Mas a nossa parte da segurança exige que tenha esse ponto. Então, para a gente contribuir, trazer junto tanto a produção quanto a segurança, então vamos fazer um sistema de ancoragem assim que seja bom para você e bom para nós. Aí a gente vai alinhando também esses pontos, né? Que legal. É o trabalho em conjunto com o É, trabalhador ali que vai fazer a diferença. Então, a nossa área exato. da segurança ela tem que estar alinhada, senão não tem É, jeito. E quando a nossa área da segurança ela quer impor, não é o melhor caminho. então. Eu acho que essa interação que você tem aí, eu acho que faz a diferença. Então fica um recado aí, uma dica de ouro aí que É, você já passou aqui pra a gente aqui, prática, a prática. entendi. Fabrício, também um outro ponto também, a empresa GF, Aham, Centro de Treinamentos aí, aham. e fala um pouquinho para a gente da empresa, porque assim, lógico, eu sou uma pessoa que eu acompanho e eu já falei, né, Aham. eu quero fazer o curso, quero aprender, eu vejo que é um local bem amplo, um local bem bacana. Tenho curiosidade, tá? A gente É. já comentou sobre o assunto aqui em São José do Rio Preto, mas comenta um pouquinho para a gente como é que foi sair do ramo de CLT para aí você Sei. abrir a sua empresa, falar do negócio que é específico aí sobre trabalho em altura, É. espaço confinado, e aí ministrar os treinamentos. Então, acho que aí você saiu do CLT para, peraí, agora vamos começar a mostrar esse produto para o pessoal aí que quer fazer a parte prática. E É. até para profissionais da área da segurança também. Excelente pergunta novamente, cara. Eh, Quando eu saí do CLT, eu vi que eu só sabia de segurança. Aí, sabe quando a gente fala: "Pô, eu tenho aquele entendimento", e eu achei que eu sabia, depois que eu vi, né, na consultoria que eu só sabia ali na construção, que a construção é um campo específico na NE 18, porém a segurança é ampla. Quando você entra na consultoria, meu amigo, você tem que saber de tudo um pouco e ter um domínio. Mas tem que ter também, né, um braço ou pessoas para te ajudar. E quando eu estava nessa jornada de empresa, né, eu me preparei, viu, Norberto? É, Eu me preparei. Então eu já tinha em mente que eu já era um CNPJ, estando numa empresa. Quem trabalhou comigo sabe que eu sempre cheguei muito cedo. Eu sempre fui, a pessoa de chegar, ser o primeiro a chegar e o último a sair. E então eu vinha me preparando. Por exemplo, eu estava na área da segurança do trabalho, mas só que eu fazia atividades que não era somente segurança do trabalho. Eu me preparava, eu estive do lado de muitas pessoas boas, né. Quando eu estava na construção, tinha pessoas, que fazia parte de gerenciamento de obra, da administração. Então eu conversava com essas pessoas e ela trazia muitos signos. E ali eu: "Pum, legal, velho, que bacana, muito bom isso daí". E aquilo eu fui guardando. E aí eu ia conversava com a pessoa, por exemplo, do departamento pessoal. A pessoa ela estava lá: "Pô, aqui nós estamos contratando, tem esse problema assim", pum, legal, bacana.
Depois, quando eu abri a empresa GF, né, eu precisei de tudo isso. E eu lembrei de alguns pontos, lógico que depois né, que ninguém abre uma empresa sozinho, que eu não sou ninguém. Atrás da GF tem o Wellington, tem a Rafa, tem o João e tem os outros parceiros nossos também contribuindo. E aí vem a GF sendo técnico de estudos, tá? Mas nessa jornada para abrir, eu tive muitas pessoas boas ao meu lado também. Então essas pessoas foram me orientando e eu fui guardando. E depois, quando eu entrei na GF, eu vi que não era só segurança. Eu vi que é uma gestão, é Sim. uma governança, né. Boa. Então a gente tinha que eu tinha de cuidar do administrativo, cuidar do pagamento, cuidar do financeiro, mas aí a gente vai direcionando, a vida vai nos ensinando, pessoas boas vão te ajudando, é bom a gente ter pessoas que vão te aconselhar, a pessoas que quer te ver bem, e assim, não se apegue somente no nosso nicho, né, no nosso segmento. Pessoas, por exemplo, da construção civil deu insígnias para mim ou passou pontos para mim que foi fundamental. Pessoas que não tinha nada a ver com o meu nicho, passou pontos ali que foi fundamental para hoje onde o que nós estamos construindo. Então, assim, foi através disso que tá surgindo a GF. E eu passei em alguns lugares. Agora nessa trajetória, até passando aqui para vocês, é o primeiro lugar que eu estou falando, hoje eu faço parte do CETEM. O CETEM é a comissão que estuda trabalho em altura, né. Bacana. Então hoje eu estou fazendo parte. Então hoje já para mim estar nesse local, eu vejo o que eles fazem. Essas pessoas são muito diferentes, né. Por exemplo, você vê a pessoa fazendo e fala: "Pô, como ela faz?". Mas eu tenho essa visão, como ela chegou e eu não cheguei ainda. Mas assim, eu não é uma visão assim de: "Nossa, que legal, bacana, como eu chegou e eu não cheguei ainda". Aí eu converso com ela, essas pessoas vai explicando. Então é assim, a GF está sendo construída todos os dias, né. Que legal. Ô Fabrício, o desafio é grande, né? É, Você atende hoje São José do Rio Preto, nível nacional. nível nacional. Hoje a gente atende Minas, Rio de Janeiro, nós trabalhamos com algumas multinacionais. Então nós Legal. temos uma empresa, por exemplo, que é uma multinacional, que nós trabalhamos na supervisão de trabalhos em altura. Então, nós somos supervisor de atividades em altura deles. Então, se eles tiverem um atendimento no Rio de Janeiro, possa ser que a gente vai. Hoje, nós, fazemos acompanhamento no estado de São Paulo, mas, Minas, Mato Grosso, Espírito Santo, isso aí a gente atende. De São José do Rio Preto pro É. Brasil Ah, a inteiro. gente foi para Porto Velho, já fomos para estamos aí, Que na lu legal. é. Bacana. Eu fico feliz quando eu vejo o profissional que ele vem crescendo, vem desenvolvendo um trabalho, não só Aham. a ideia nossa daqui da live, não mostrar só, trazer pessoas da nossa aqui da região, mas que fazem trabalhos aí no Brasil inteiro. E É, isso é um trabalho bem bacana. Fabrício, vamos falar agora específico o seguinte: o tema da nossa live, trabalho à altura, né? certo. E aí, eu quero até aproveitar o gancho aí que você comentou, saindo de empresa, saindo para CNPJ e aí o CNPJ atuando. É, Como é que é a atuação do trabalho à altura nas empresas? Já que é. você atende assim o Brasil inteiro. Aham. Qual que é como é que você atende o trabalho à altura? Como é que se você tem alguma dificuldade? Porque assim, a gente sabe que não é, às vezes a gente tem a legislação que fala sobre o assunto, mas a aplicação que é um pouquinho diferente. Hum. E aí, nós profissionais, a gente sabe, da área da segurança, a gente sabe como é que a gente sofre um pouquinho para a empresa ali, ela realmente aplicar o trabalho à altura. Então, comenta um pouquinho para a gente, Fabrício. É o Começando aí o desafio, né. nosso tema aí É. específico aí. Você fala a questão do desafio. O desafio que eu vejo hoje, seja aqui em Rio Preto, São Paulo, Porto Velho ou Minas, é a cultura. Cultura. Boa. É a cultura. O que nós precisamos mudar é cultural. E quando eu falo isso, é uma live hoje, nós estamos na segurança do trabalho, somos os profissionais, mas é da organização, tá? Não é somente do gestor, do dono da empresa. É a cultura nossa da segurança do trabalho, tá? Então hoje eu vejo que o desafio maior é a cultura, é trabalhar na cultura mesmo. Nível nacional. Nível nacional, seja multinacional ou seja regional, ou empresa regional. A gente atua como em multinacionais, também atuamos em empresa regional. Como tem multinacional que estão pecando em sistema de ancoragem e tem regional que fazem perfeitamente, da mesma forma, inverte. Então é a cultura. Cultura é, É, cultura é bem complicada. E a gente é, sabe que ela parte desde do dono da empresa, ela vai é da chegar lá. organização. A norma ela trouxe essa harmonização ou essa palavra por causa disso, porque ela entende que nós não podemos simplesmente culpar o dono da empresa, ou supervisor, ou a segurança do trabalho. É a organização.
Então, nós temos que tratar isso, a cultura da organização. Por exemplo, fazendo um paralelo com a criança. A gente pensa num Brasil melhor. Como nós podemos tratar uma criança para melhorar? Tratando os estudos, o ensino dela. E a segurança do trabalho eu vejo da mesma forma. Quer ver uma forma que nós estamos fazendo? Vocês estão fazendo? Isso aqui, ó. Isso daqui é trabalhando na cultura. Perfeito. Quem está aqui presente nessa live hoje tá procurando uma mudança de cultura. É Perfeito. isso. Pô, show de bola, hein? É. E assim, é um desafio grande. Assim, eu vejo que eu tenho a mesma opinião. Acho que é bem bacana que a gente compartilha das mesmas ideias. Quando a cultura ela é elevada, isso facilita o nosso trabalho. Eu É. tenho certeza que assim, na aplicação onde você atua, quando a empresa que ela já tem uma cultura elevada, você vai conseguir administrar legal, É. e isso facilita até no seu trabalho, né, na questão de Facilita. investimento, enfim. As pessoas ali elas vão atuar de uma forma melhor. Agora, quando você não tem uma cultura, isso fica muito complicado É, para a gente ter a exatamente. atuação. Por outro lado, Norberto, que eu vejo também que a gente já atua, quando não tem cultura e a gente consegue implantar a cultura, olha só que gratificante. Ah, isso, Olha só isso. que gratificante. Porém, aí entrou na organização, né? Porque nós sozinhos da segurança não conseguimos mudar a cultura. Então, nós temos que pôr isso para a organização, que ela tem que trabalhar em conjunto. Às vezes, nós vamos conseguir implantar o melhor, mas às vezes vamos conseguir implantar o mínimo, mas vamos trabalhar na cultura. Então, assim, quando a gente, por exemplo, essa empresa já tem uma cultura. Aqui eu estou implantando a cultura. Isso daqui é ótimo, é gratificante demais também. Sim. Quando você olhar assim, ó, falar, nossa, olha só que nós já conseguimos. Eu sei que tem um desafio para frente, mas olha só o que nós já conseguimos. Ah, Ô Fabrício, até conta um pouquinho, você tem alguma experiência que você poderia até contar para a gente da alguma empresa que contratou o trabalho da GF e aí começou, olha, eu não tenho a cultura aqui, eu preciso fazer implantação, preciso fazer sistemas aqui voltados a trabalho à altura. aham, Infelizmente, eu não, se você puder até compartilhar com a gente, não sei se teve algum caso de ter algum acidente grave, algum fatal, que aí a empresa sim, mudou a chave para aí sim. começar a implantar. Se você puder compartilhar com a Teve. gente. Não precisa falar em É. nome de Não, empresa, sem mas nomes. Mas teve. Teve uma empresa que teve um acidente fatal no espaço confinado, Moega. Moega. Na Moega, no espaço confinado. Detalhe, Estilo de grãos ou era grãos. grãos? Grãos. Aí um menino de 17 anos, velho. Sabe, deixou o caminhoneiro, entrou com o caminhão, deixaram esse adolescente entrar sem cultura, sem a cultura da empresa, sem ter conhecimento, né? Ter passado por um mínimo ali, enfim, deixaram. E nisso que estava fazendo ali o carregamento, o motorista se distraiu, esse adolescente, aventureiro, vai se deparar num local tudo bonito, saiu. Ele não tem entendimento sobre uma sinalização, não tem entendimento sobre uma placa, caiu e foi engolfado, faleceu. E aí a gente atuou, porque entrou, né, a fiscalização, onde atuou, enfim, nós entramos, aí fizemos a adequação da NR33 no que preconiza ali em cada item. E a fiscalização cobrou cada item, Item por item. item por item. E a gente fez essa mudança. E eles entenderam. E eles entenderam. E detalhe, nesse período tinha outros que faziam, mas eles não tinham essa expertise em 33. Fazia o gerenciamento da segurança, né, mas não tinha essa expertise da 33. Foi aí que eles contrataram a gente, nós fizemos, que aí nós somos específicos, né. Então é mais fácil porque nós somos específicos. Nós tratamos, eles falaram legal, a empresa também, e foi aprovado ali no ministério, enfim, no pessoal. Agora, a família. Complicado. Complicado. Ô Fabrício, conta um pouquinho pra gente como é que é o passo a passo. Vamos lá. A minha empresa ela precisa fazer ali uma implantação de um trabalho à altura ou até mesmo um espaço confinado. Certo. Como é que a GF ela vai começar a conduzir com os trabalhos nessa empresa, tá? Se você puder compartilhar com a gente, desde a parte do levantamento ali, Certo. da análise de É, risco, até o final, que é a parte do legal. treinamento, né? Então, o passo a passo aí. Ó, primeira coisa é o levantamento que nós fazemos. Por exemplo, aqui nesse estúdio, nesse local, tem um trabalho em altura. Vai ter um trabalho em altura. Agora nós vamos avaliar a periodicidade. Boa. Telhado. Vai ter um trabalho em altura nesse telhado.
Qual a periodicidade? Cada 6 meses, cada 12 meses. Então, esse é o levantamento que nós vamos fazer. A partir do momento, quem é que vai fazer essa atividade? Provavelmente vai ser um terceiro. E aí a gente já vai fazendo todo esse levantamento. Então, isso serve para a empresa. A gente faz uma análise do que tem a organização, a empresa no contexto geral. Se a gente se deparar, por exemplo, numa indústria, uma usina, a usina, vocês vão ver vários segmentos que têm altura, mas tem outros que nós podemos agir na hierarquia, né? Sim. Então, nós podemos agir, ó, ali conseguimos eliminar, aqui vamos ter altura, então a gente já vai fazendo a separação, ou gerenciamento. Já vamos fazendo todos os gerenciamentos. A partir desse momento, nível de gravidade. Então, os níveis de gravidade, vamos avaliar cada nível de gravidade ali, por exemplo, telhado. Eu classifico como 4, porque se você pegar um telhado, superfície frágil, telhado é uma superfície frágil, a falsa segurança que o trabalhador tem de pôr o pé numa superfície frágil, porque não garante. Se entrar na NR18 ali, vai deixar claro, mas ele não está na norma. Você tem que deixar claro que é uma superfície frágil, mas ele tem na cabeça dele que andar no telhado está tranquilo. Então ali já vamos colocando o nível de gravidade, porque não envolve somente o local e a estrutura, envolve isso daqui, o trabalhador, porque ele vai entrar nisso. Então já vamos começar. Outra atividade, um carregamento de caminhão. Qual é o nível de gravidade de um carregamento? O motorista que tem que subir para lonar. 4. Esse é gravíssimo. Índice estatístico. Qual é a função que mais está morrendo em trabalho em alturas? Eu faço essa pergunta direto. Pedreiro, armador, pintor ou motorista de caminhão? Motorista de caminhão. Olha que Então, informação, hein? então a gente já vai fazendo essas classificações e avaliando, enfim, todos esses pontos. Então a gente já vai separando, daqui a pouco vamos entrar para 35. Entramos para 35, parte burocrática, a parte administrativa. Então vamos trabalhar na parte administrativa. A partir do momento, parte administrativa, vamos tentar eliminar. Então qual é a parte de eliminação? Precisa atividade? Não precisa? Tem aqui. Vamos agora agir por proteção coletiva. Essa escada, anexo 3 está aí, para mostrar para a gente. Tem a possibilidade de a gente mudar essa escada vertical com uma escada plataforma, com inclinação? Não, não tem. Então, aí, vamos agindo. Outra atividade, então, já vamos entrando. Aí, o SPIC, ou Sistema de Proteção Individual contra Queda, é útil. Então, é assim que nós vamos fazendo. Legal. Então, assim, o Fabrício já comentou aqui pra gente que não é. Às vezes as pessoas acham que o trabalho à altura é simplesmente a pessoa subir lá acima de 2 metros e executar uma atividade. E não é bem assim. E ela requer um bom planejamento, né, Fabrício? Que eu acho que o que você comentou aqui. Exato. A implantação dentro da empresa ela deve ser bem planejada. Tá? Um dos pontos que eu acho interessante a gente comentar sobre planejamento é a parte da análise de risco. Isso até citando aí a parte documental, a parte formal ali que a pessoa vai analisar, vai fazer a permissão de trabalho. Então, eu acho que esse ponto ele é interessante. Como é que você vê isso na prática? Porque aí você é um profissional que você pode falar para a gente que, assim... Na prática tudo muda. Exatamente. Porque, geralmente, eu falo como profissional da área da segurança, a gente fala lá, olha, precisa avaliar todos os riscos, fazer uma boa análise de risco, ela vai ser a parte preventiva aí. Certo, perfeito. Mas, às vezes, a gente vê que o pessoal esquece, ou às vezes não faz uma boa análise correta, e, infelizmente, é onde pode acontecer alguma coisa, ou após acontecer, mas e aí? Será que essa análise de risco ela foi bem feita? Será que não foi? Será que faltou ali algum item interessante? Ou até, se você depois puder comentar também a parte do resgate e salvamento, que assim, é algo bem interessante. Então, para as pessoas entenderem que o trabalho à altura, ele não é algo mais simples, é algo que é bem complexo. Então, atividade de altura, por exemplo, as alturas que mais matam são as baixas. Boa. Então, já começa por aí. Né? Então, quando a gente fala sobre plano de resgate ou análise de risco, a gente se preocupa muito com as alturas maiores, 20, 30 metros, e ali já está o erro, porque as que estão mais matando são as baixas. 2, 3 metros, 4 metros, 5 metros, essas são as que estão matando, tá? Quando a gente fala sobre análise de risco, eu já recomendo que isso está na norma, na NR35, procedimento operacional. Boa. Então, quando a gente tem um procedimento operacional, ele é desenvolvido para o usuário. O usuário, nós temos que entender o usuário, não fazer aquela análise de risco pensando na burocracia ou agradar uma gestão ou outra.
Nós temos que entender como que vai receber meu usuário. E aí a gente classifica alguns pontos. Por exemplo, na construção civil, tem que entender que às vezes a cultura, a questão de estudos não é igual para todos. Então você vai pôr ali no seu procedimento operacional, na sua análise de risco, palavras bonitas, né? Zona livre de queda, com altura delimitada. E esse usuário, ele compreende? Às vezes eu posso simplificar, posso deixar mais fácil para ele. Ou, quando você está numa parte técnica que envolve, aí sim vou direcionar. Então, o procedimento operacional, vou pôr ele aí que eu aconselho ele ao invés da que está na norma. Se você tem um procedimento operacional onde tem as informações da análise de risco, segue o procedimento operacional. Por quê? Vamos lá, em outras palavras, é uma análise de risco completa. Então, o procedimento operacional, onde está detalhando, por exemplo, a pessoa que vai subir na escada, vamos conectar aqui o pessoal, uma pessoa que vai subir na escada, você vai falar para ela, um usuário, que ela tem que ter 3 pontos naquela escada. Falei assim, ficou, Mike, seria 3 pontos, eu tenho que fazer 3 risquinhos ali? Que seria, agora naquele procedimento operacional, vamos utilizar imagens. Que hoje a inteligência pode nos ajudar, né? Sim. Então, vamos utilizar isso, vamos utilizar a imagem. 1, 2 e o pé, isso é 3 pontos. Ali, ó, 3 pontos para subir, que vai fazendo. No procedimento operacional, vai detalhar. E eu garanto para você que quando a gente faz isso e passa para o trabalhador e seja dinâmico, não seja um documento para engavetar, mas sim que seja eficiente no operacional, aí sim ele vai lembrar. Ele vai lembrar no momento, porque nós temos aqui um gatilho mental, que em certos momentos eu vou lembrar. E isso lembra quando a gente trabalha o procedimento operacional. Um ponto que às vezes eu recomendo é tomar cuidado com muita burocracia e pouca eficiência. Muito documento para uma pessoa que não, às vezes nem estudou, gente. E nós queremos pôr tanto documento bonito que essa pessoa não vai guardar a primeira palavra que você falou. Então nós temos que ser eficiente, que a prevenção é para o trabalhador, não para mostrar quem faz o melhor documento. Tem que ser eficiente para o trabalhador. Então, é por isso que às vezes eu falo, vamos otimizar um procedimento operacional, atender a norma, porque eu preciso resguardar a minha empresa, que isso faz parte da burocracia, mas o principal é o usuário. E o usuário, ele entende meu documento ou não? Se não entende, agora vamos para o PDCA. Vamos voltar a fazer novamente? Porque alguma coisa está errada. E se é o principal, que é o usuário, não tem nada legal, velho. Foi aprovado pela gestão, foi aprovado pelo engenheiro, foi aprovado pelo técnico de segurança. E o usuário, perguntaram para ele se o APR atende para ele ou só impôs para ele? O principal ali, ele É o não tem. principal. Ele não Aí tem. o cara, você pergunta para ele bem assim, porque tem muitas nomenclaturas, né? Aí tem uma nomenclatura lá bem assim, eu vou voltar naquela. ZLQ. O que é ZLQ? Ou SPDA. Ou, bom, SPC. O cara vai achar que ele está devendo o Serasa. Então, nós temos que entender para o usuário. Perfeito. Então, tem que deixar fácil para o usuário, tem que fazer formas para se conectar. E é isso que eu falo hoje sobre a inteligência artificial, né? Se a gente vai utilizar, que utilize bem feito. Que seja para usuário ou para prevenção. E com certeza a gente vai sair vitorioso. Sim. Com certeza. Eu acho que um ponto que você comentou, vamos lá, vamos pegar 3 pontos legal aí. Procedimento. Nossa, eu sou apaixonado por procedimento. Procedimento operacional padrão. Eu padronizei. Todos vão seguir o mesmo procedimento. Então, quando não se tem procedimento, como que é aplicado? Por sentimento. Perfeito. Eu sempre falo nas empresas, gente, decisão por sentimento não é a melhor decisão. Decisão por procedimento, todos estão no mesmo contexto. E uma das coisas que você comentou que eu acho bem interessante, e até para a gente comentar aqui na live, não adianta a gente criar um documento todo lindo e maravilhoso, a gente desenhar ele, mas que quem realmente vai executar a atividade não tem conhecimento técnico do assunto. Porque às vezes o profissional da área da segurança ele gosta de fazer algo enfeitado lá, mas voltado pro gestor. Exato. Ele tá voltado lá pro gerente lá, olha, nossa, vou apresentar isso daqui, meu gerente vai adorar. Mas e aquela pessoa que realmente vai executar? Ele não vai ter aquele conhecimento técnico, porque às vezes ele não tem tanto estudo para isso. Entendeu? Então, eu acho que foi um ponto bem interessante que você comentou aí também. E aí, vamos seguir agora a linha do plano de resgate. Ele vem de encontro com isso. Boa. Eu já me deparei
com situações onde o pessoal fala assim: "Mas esse plano de resgate, Fabrício, não deveria ter um sistema, uma tirolesa que faz isso?". Não. Se eu fizer uma tirolesa aqui para falar que é um plano de resgate, é bonito de ver, é lindo, mas não é eficiente. O usuário, ele sabe que é uma tirolesa? Não faz nem ideia. Ele sabe montar uma tirolesa, ele vai morrer, né? porque ele não tem uma técnica nem conhecimento para isso. Então, o simples sendo bem feito é a melhor coisa que existe. E o plano de resgate não é engessado. Mais uma vez voltei para a segurança do trabalho. O plano de resgate é uma análise de risco do cenário. E aí, conforme a gente analisou do cenário do resgate, tá? Conforme nós analisamos, verificamos, agora chegou o material. Qual material nós vamos utilizar? Mas o material tem que ser com base na formação dos resgatistas. Muitas empresas têm resgatista que mal sabe fazer um nó, que agora precisa de nó. Mal sabe fazer o nó. Se eu perguntar, por exemplo, para um resgatista numa empresa, se ele sabe falar para mim qual é o fator de segurança empregado num sistema de resgate, ele nem sabe o que é fator de segurança. E sabendo que, se não tiver um fator de segurança nenhum nos equipamentos que ele vai utilizar, ele pode matar ele e a vítima. Então é isso que nós temos que avaliar. Às vezes, o plano de resgate é o mais simples e básico e funcional. É aquele que o trabalhador, com o conhecimento dele, que a NR35 ela trouxe isso para a gente. Nessa atualização dela, ela não foi bacana. Eu sei que tem muitas coisas para melhorar. Se fosse do meu jeito, nossa, seria de uma forma. Se fosse do seu jeito, seria de outro. Se fosse do jeito pessoal ali, seria de outro. Mas ela não foi muito bacana nessa parte aí. Ela deixou em aberto para a organização, para quem vai analisar. Tanto que ela não definiu nem como que é o plano de resgate, apesar que nós temos uma NBR, a 16710, que ela vai dar algumas diretrizes ali. E a partir desse momento eu vou analisar, ver o cenário, ver os equipamentos e treinar minha equipe. Porque como que você tem um documento que a equipe não sabe como que é executado? Então, mais uma vez, é um documento para atender a, a, a fiscalização ou para ser eficiente para a equipe? Porque se for eficiente para a equipe, com certeza vai ser bom para quem? Para a fiscalização. Isso é fato. Mas a gente estamos pensando de forma errada. Nós fazemos documentos mais específicos, o plano de resgate, para atender, porque eu vou trabalhar numa usina que exigiu o plano de resgate. Eu vou trabalhar numa construtora que exigiu o plano de resgate. Não é porque é eficiente ou porque precisa desse plano de resgate para caso tiver uma ocorrência e ele saber. E aí eu vou trazer um cenário que aconteceu conosco, com minha equipe. Nós estávamos em Osasco fazendo uma atividade em um telhado. Essa empresa aí que nós acompanhamos, essa multinacional, o pessoal estava fazendo uma manutenção. Eles acionaram a gente faz todo, a gente fica ali como supervisão e resgate. Esse trabalhador, ele caiu do telhado, mas ficou suspenso na linha de vida. Rompeu, ficou suspenso ali na linha de vida, esperando o resgate. Estava eu e outra pessoa, outro profissional lá, junto comigo. Nesse momento, esse profissional ele nunca tinha participado de um resgate real, mas treinamento, vixe, bastante. Nesse momento, ele falou bem assim: "Fabrício, o rapaz caiu porque ele estava operante. Eu cuido de outras partes, ele estava operante. Isso já é treinado, está no plano de resgate". Nesse momento, o rapaz, passou, né, cedeu o telhado e ele caiu. Ele falou: "Fabrício, caiu. Eu combinado, você vai para as ancoragens". Isso era treinado, está no plano de resgate. E, cara, às vezes a pessoa fala bem assim pra gente, Norberto: "Ah, mas você não vai treinar um resgatista em 24 horas". Não, mas você vai dar as diretrizes para ele para pelo menos manter aquela vítima até a chegada num especializado, por exemplo. Mas aí eu desci e fui até essa vítima. Aí eu consegui fazer o resgate. E nisso, esse rapaz ele já sabia que ele tinha que ir para as pontas de ancoragem, porque agora é crítico, pode colapsar as estruturas. Então, ó, equipe, existe zona fria, zona morna e zona quente. Então eu vou para a zona quente, ele foi para a zona fria e estava ali na parte ali da zona morna. Então eu desci, resgatei essa pessoa, fiz o primeiro atendimento, encaminhamos pro hospital que ali em Osasco, para quem estiver vendo depois aí, se conhece, é em frente do hospital. Aí, cada um na sua crença, mas acredito em Deus. Então estava tudo certo ali. Já estava já Então foi bem rapidão, já direcionado. fizemos tudo, porque nesse momento que ele teve, teve um abalo ali que ele esbarrou na queda. Precisamos fazer o atendimento. Mas vindo, tinha um plano de resgate, nós treinamos, tinha o equipamento e executamos. E esse rapaz, ele fala sempre, né, o Diego,
Ele comenta, ele fala assim, cara, eu nunca participei, mas na hora que aconteceu eu lembrei do treinamento e do plano. Boa. Então é isso, é eficiente. Plano de resgate sendo eficiente, todo mundo É, ali, se acontecer alguma coisa, estão preparados. Eu acho que isso faz é, diferença. É o que a gente estava comentando. Se eu deixar só no documento, na hora uhum, que precisar mesmo, não vai atender. E até tem gente que fica mais preocupado. Certificação, eu vou atender uma certificação, vou fazer um plano. Tá, mas você atendeu a certificação, talvez deixou um documento bonito, mas na prática ele não não é funciona, eficiente. entendeu? E infelizmente, algumas empresas deixam acontecer para depois, mas e agora? Agora já foi. É. E talvez essa vítima ela pode ser uma vítima fatal, que tal, não é isso que a gente quer que E talvez aconteça seja até a pessoa que deixou para depois, também. porque ela pode ser a pessoa que vai fiscalizar. É, Aí pode ser um problema sério. isso. Ô Fabrício, até aproveitando você comentando na parte prática, eu acho que é Aham. isso que é legal. É, você enxerga algumas resistências na hora que você vai montar fazer toda a parte do planejamento, fazer toda a parte ali que você está montando a sua parte de trabalho à altura, Uhum. tanto na empresa, vamos falar, empregador e empregado. Como é que é a questão de resistência? Porque assim, às vezes você chega numa empresa que ela não tem nada. Opa, contratamos lá a GF, agora a É. gente vai precisar aqui estruturar, mas talvez eu tenha alguma resistência. Puder compartilhar um pouquinho com a gente? Você fala na resistência, por exemplo, na parte prática, lá no operacional, Exato, assim, da essa aplicação. empresa, para vocês terem uma ideia, eu vou até Guarulhos. Daqui até Guarulhos dá mais ou menos, vamos pôr, dependendo do trânsito de São Paulo, 6h30, 7 horas, para acompanhar uma atividade de 40 minutos. Sério? Porém, o sistema de resgate nosso leva 2h30 para montar. Então, você já entende o nível da empresa, a cultura. Então, por exemplo, eu vou para acompanhar o cara que vai dar uma carga em um ar-condicionado, na condensadora, desculpa, na condensadora do ar-condicionado. Ele faz isso em 40 minutos, Norberto. Eu levo 6h30 para chegar, 7 horas, dependendo do trânsito, em Guarulhos. Para mim montar o sistema de ancoragem, que nós montamos o sistema debreável, de resgate debreável. Dependendo ali do layout, é umas 2h30, mais ou menos, para 40 minutos. Resistência tem do trabalhador, mas a cultura dessa empresa não permite mais isso. Então, ele integrou na cultura da empresa que ele já entende. Ele quer fazer rápido, ele fala para mim que quer ser rápido. Mas lembra, esse rapaz que caiu em Osasco foi no trajeto para chegar na condensadora. Esse rápido pode ser o momento que ele cai. E se eu não faço? É ele que fica. É ele que fica. Então, às vezes a cultura, a resistência vem do trabalhador. Às vezes a resistência vem do gerente dessa empresa, da planta. Mas quando a empresa tem uma cultura empregada e eles sabem que aquilo ali tem que ser feito, não tem como, né. Legal. E assim, a resistência às vezes, ou até o que você comentou, a rapidez vai fazer com que não vai ignorar procedimentos É, e não, às vezes não vai chegar lá no final do trabalho. Então, toda essa parte não só do planejamento, de montar toda a estrutura para fazer bem feito, é o que vai dar a execução legal. certo. Agora, caso contrário, é o que infelizmente é onde pode acontecer. E é o que infelizmente a gente vê no Brasil, vários acidentes que esquecem do planejamento. O Então, planejamento é fundamental, cara. Tem um briefing, né, a gente faz o briefing antes da atividade, eu tô tentando americanizar tudo, deixa eu voltar ao nacional. Seria um DDS. Como hoje perfeito. nós não somos a parte da segurança, mas a prevenção está conosco. Tá? Não tem como eu ir num local onde não falar de prevenção, sendo que eu vim da área da segurança, hoje eu sou resgatista, sou da acesso por corda, mas a prevenção está conosco. Então, esse bate-papo que nós temos, eu faço passo a passo do que a segurança já falou para ele, mas de forma resumida através do nosso cenário. Então, nós precisamos, porque isso vai mentalizar. Mas eu tento de fazer uma forma mais suave, sabe? Porque eu sei que às vezes a gente falar de segurança, dependendo da mente da pessoa, ela sente pesado, até ela sentir um acidente. Até ela ter um acidente. Mas eu tento suavizar isso na prática, tentando me conectar às vezes com esse trabalhador e ele entender, sabe? E quando eu quero contribuir também com um ponto que quando eu vou fazer esses acompanhamentos, eu não falo que eu sou da segurança do trabalho. Eles veem eu lá como resgatista ou acesso por corda. Ah, é? Eu não falo. E aí eu subo. Eu subo num local lá, vou montando a estrutura
e passa a segurança, libera o pessoal da segurança dessa empresa, ela vai liberar o pessoal tal, fazendo. Enquanto isso, eu estou fazendo todo o procedimento, ou a minha equipe lá fazendo o procedimento, eu não falo. Na hora que chegou em cima, já aconteceu, viu, Norberto? Chegar lá em cima, o rapaz falou bem assim, ó, eu falei, ó, o sistema aqui, o sistema ali, o sistema aqui. Não, aqui em cima é tudo nosso. Deixa, irmão. O sistema aqui em cima tudo é nosso. Segurança do trabalho não sobe aqui. Que louco, né? Aí eu falo assim, mas para que você precisa da segurança do trabalho? Porque eles já fizeram o papel deles. Eles já recolheram tua assinatura, tem eu aqui, que eu estou supervisionando, que está de encontro com a NR35, eles já recolheram sua assinatura, já passaram o que tinha que ser feito, eles sabem que vocês são aptos para o trabalho em altura, eles já forneceram o equipamento seu está apto para o trabalho em altura. Por que agora você não vai se conectar? Porque a segurança, a partir do momento que você cair, mais uma vez eles vão fazer o papel deles. O que seria o papel deles? Resguardar a empresa. É isso que eles vão fazer. Agora, eu estaria aqui contra eles se eles não tivessem feito. Mas agora, vamos conectar? Aí vamos fazer, aí já começa, né? É fácil? Não, eles vão brigar, vão, bastante, mas tem que fazer. Mas é um trabalho legal. A gente fala de conscientização, né? E eu acho que esse trabalho que você faz é trazer o pessoal para o seu lado, para eles entenderem realmente eu quero ouvir. O que é importante. Eu quero ouvir também. É muito interessante que a gente ouve o que eles falam da gente. E, pessoal, eu vou em vários lugares. É que, assim, nessa empresa o pessoal já me conhece. Né? Já estou quase 4 anos lá, enfim. Então, quando eu chego lá, o pessoal, Fabrício chegou lá, tal, vamos fazer. Então, eles já sabem. Mas quando eu vou num local novo, eu quero ouvir primeiro, né? E é bem comum eles falar da segurança do trabalho quando a gente sobe. Plataforma elevatória, andaime, é bem comum. Não, a segurança não sobe aqui, eles só ficaram ali na parte burocrática. É bem comum. Por isso que é bom, às vezes, se a gente puder, vai até o local. Vai até o local. Por exemplo, as pessoas vão no nosso curso e falam assim, sobre instrutores, né? A primeira coisa que eu falo, você tem que ter proficiência no assunto, gente. Qual é a proficiência? No dia a dia seu, você já consegue. Quem aqui tem, por exemplo, numa usina, quantas plataformas elevatórias tem em uma usina? Quem já subiu numa plataforma? Ah, aqui meu dia é muito corrido. Mas e depois? Não dá pelo menos subir? Porque quando você sobe, você sabe que a plataforma, ela faz isso aqui, ó. Isso é normal, dependendo, né, de alguns pontos. O andaime, se o andaime não tiver muito estaiado, ele pode também. Então, isso vai te dando proficiência. Então, eu acho muito interessante quando a gente vai. Então, o trabalhador que quer fazer as gambiarra ou em um curso, quando você está num curso, a pessoa olha para você e fala bem assim: lá vem esse burocrata, falar de normas, não sei o quê. Aí você chega e fala: "Pô, eu faço essa atividade também, eu já sei." O cara fala assim: ó, não, e quando o andaime faz isso? Então, é porque está faltando o estaiamento correto. Ah, mas e quando a plataforma faz isso? Então, às vezes avalia o local ou o bracinho do operador, né? E o telhado? O telhado não foi projetado, o telhado ele é bem resistente, mas não foi projetado para você estar lá. Você quer agora montar um estádio para a Copa do Mundo em cima do telhado e correr? Então, aí porque a gente vive aquilo. E cada um ali uma dica que eu passo, se você está no seu dia a dia, vai lá, faz isso também. Sobe. Sobe, o espaço confinado, não estou falando para entrar no espaço confinado sujo, contaminado, né, ou que tem gases, mas depois vai ali, sente a sensação, depois estiver ok, tudo liberado. Porque você vai ver a proficiência no assunto que você vai ter. Bacana. Ô Fabrício, até comenta dos treinamentos que você faz, não só treinamentos para o trabalhador autorizado, ou também para treinamentos para instrutores, que eu acho que sou fã do trabalho, então estou acompanhando ali, provavelmente vou fazer um curso com vocês também, então é minha agenda aí, mas a gente vai fazer também. Mas eu vejo que você faz alguns cursos ali voltados aos instrutores. Como é que é essa dinâmica, como é que você faz o passo a passo. E é um momento oportuno porque, assim, como você tem muita experiência no assunto, expertise de já acompanhar a parte prática, isso facilita bastante para nós aí que somos instrutores. Aí eu vou te falar, olha aqui, eu aprendo mais que todo mundo, tá? Então hoje eu sou agraciado pela GF, porque o tanto de profissional bom que passa no nosso curso lá e ensina a gente, você não faz ideia. Sério? Porque assim, eu tenho conhecimento da segurança ali em atividade de acesso, de altura, enfim. Agora chega uma pessoa de usina, chega uma pessoa de construção civil, chega uma pessoa de telecom, elas ensinam a gente.
O que eu posso fazer? Aprimorar um pouco na expertise que nós temos e junto com elas. Então, o nosso curso de instrutor precisa de uma nomenclatura, né, Norberto? Mas eu classifico como um debate técnico. Lá eu falo, pessoal, aqui é um debate técnico, porque são profissionais de excelência, gente. Existe o profissional que está iniciando, bacana, que tem uma expertise do caramba na IA. Esses dias foi um menino lá que possa ser que em altura ele não tinha conhecimento, mas ele me ensinou sobre a IA. Eu falei: vou aproveitar agora e eu saio de graça ainda". Vou aproveitar e de graça ainda. E depois vai uma pessoa lá, por exemplo, foi um rapaz lá que ele é de equipamentos, né, tem entendimento. Caramba, ele fa "Fabrício, eu vim aqui aprender, mas porque eu quero ser um vendedor técnico". Ele ficou me dando uma aula. Eu perguntei para ele sobre as fitas, sobre os esquemas, ele me deu uma aula. Então o curso nosso é muito bom? É, porque nós temos as estrutura, eu, né, particularmente, nós temos a estrutura. Nós estamos no dia a dia, nós vamos transferir o teu conhecimento ali, aprimorando, porque nós estamos específico nisso, certo? Para você, eu sei que para você no dia a dia da usina é difícil você especificar, por exemplo, não trabalhar em altura, no espaço confinado, eu já estive no teu lugar. Eu sei que a gente É amplo. é amplo, né, eu já estive no teu lugar. Por exemplo, a pessoa fala: "Pô, mas eu vejo você na altura, eu vejo você fazendo isso, eu vejo que você fala com tanta facilidade". Hoje eu estou específico para altura, espaço confinado, mas quando eu estava na indústria, eu classifico como um médico, aquele médico que como Clínico geral. clínico geral, você tem que entender de tudo um pouco e muito rápido. E Perfeito. muito rápido, tá? Porque se você não responder, o pessoal vai fazer. E muito rápido. Agora, a gente já é o já somos eu fico meio com receio de falar especialista, porque para falar especialista, nossa, a pessoa tem que ser fora da curva mesmo. Mas A gente está é. direcionado para essa área, sabe, para essa área. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eu amanhã tenho reunião com o pessoal, então eles vão falar específico sobre trava-quedas. Lógico, aí eu consigo aprimorar. Eu vou em um curso, por exemplo, em Curitiba, falar em específico sobre sistema de proteção contra queda, 3, 4, 5 dias. E eu estou conseguindo hoje me especializar nisso daí, porque é mais fácil. Aí daqui a pouco, num curso de instrutor, você vai lá e traz a usina. Fala: "Ó, nós estamos utilizando agora um sistema dessa forma". Eu não conhecia, você vai me ensinar. E com isso o network está para todo mundo. Então, um curso nosso, ele hoje eu classifico como debate. Falar sobre estrutura porque precisa de nomenclatura, e mesmo que não está na norma, que é obrigatório ter um curso de instrutor para ser um instrutor de trabalho em altura, mas tem algumas empresas também que exigem, né, nos seus procedimentos internos. Então, a Sim. gente põe ali na nomenclatura, mas o curso nosso é um debate técnico. Para aqueles que sabem, a primeira coisa que eu ponho lá, aqui todo mundo fala, aqui todo mundo ensina. Porque eu quero que a pessoa ensine a gente logo. Que legal. Fabrício, eu vou aproveitar, que assim, o nosso tempo já está acabando. Você viu que passa Ah, rapidinho, já falta 5 minutos já. nos bastidores eu falei, eu falo muito, tá? Não, mas é que assim, o tema ele é muito bom, É. entendeu? Eu vou aproveitar aqui alguns comentários aqui bem bacana. Vou voltar aqui, tem muita coisa boa aqui, ó. A Rafaela mandou aqui, ó, que orgulho. Você representando aí a GF, estudos e Essa daí é meu competência. orgulho. Eu quero parabenizar ela hoje, que ela foi aprovada numa faculdade pública. Parabéns, viu? Parabéns, Rafaela. Parabéns. Qual que é o É, curso, cara? você me ferrou. Poxa. Que é Rafaela, envolvido um curso lá muito legal, mas me ajuda aí, Rafa. Rafaela, tá aprovado, Minha tá? esposa. Rafaela, depois você conversa com ele em casa. Ah, essa semana é dia dos namorados, Ela então sabe que eu sou. Nossa, essa semana é dia dos namorados, você pede um presente pra ele, tá tudo certo. faz isso comigo, não. Vamos lá. A Bruna comentou aqui: GF, empresa muito séria e com profissionais qualificados, parabéns. Obrigado. Olha quem está assistindo a nossa live aqui, ó. Gabriel Augusto. Gabriel, um abraço para você aí. Gabriel Augusto já participou aqui com a gente, representante da Dani Vixer. Sim, ele já foi lá. Já foi lá? Já. Gabriel é um parceiro nosso aí que Legal. fez live com a gente também. Gabriel, um abraço para você. Cara de muito conhecimento. Muito conhecimento. Já fez vários comentários aqui também. Edilson. Ótimo assunto, principalmente quando se tem profissional de excelência, Fabrício e toda a equipe GF. Olha, obrigado. Comentário. Quem foi esse aí? Foi o Edilson. O Edilson da empresa Trau Nutrition. Olha que bacana, hein? Gustavo Araújo aqui.
comentou, infelizmente as empresas se preocupam apenas com a parte burocrática, depois que acontece algo grave, aí que elas correm treinar os trabalhadores. Resumindo, trabalham só com medidas corretivas. Infelizmente, É cultural. é cultura. Mas assim, eu não posso classificar todas, tá? Porque a gente trabalha em empresas que é um desafio para todos. Como hoje eu estou falando sobre a 35, mas se a gente for, por exemplo, pessoas que estão falando sobre a NR10, sobre outras normas, vão falar isso também. Tá? É cultural, eu não vou classificar todas, é um desafio. Por isso que nós estamos aí. Por isso que nós estamos aí. É isso aí. Ó, todo mundo aqui, ó, Neymar, Copa, camiseta 10, vamos para cima. É isso aí. O desafio foi feito para ser vencido. Tem que ir para cima. E tem, assim, como atividade de risco, tem que ter profissionais que tenham conhecimento técnico sobre o assunto e colocar em prática, que eu acho que essa que é a diferença. Que eu vejo. Humildade. Boa. Humildade de falar que não sei. Eu vou compartilhar um profissional, não sou de falar nome assim, até porque eu posso ser injusto com alguma outra pessoa, mas um profissional é o Marcos. O Marcos, ele é um cara que ele chega assim, ele tá na empresa, tem uma empresa, ele fala assim, ó, eu não sei, mas eu tenho uma pessoa assim. Porque a gente se cobra muito em querer falar pro meu gestor, pro meu gerente que eu sei. Eu sei que nós estamos ali, nós temos, não posso chegar e falar tudo, ó, não. Ó, NR1, não sei. NR10, não sei. NR30, não sei. Não, pelo amor, então você tá no lugar errado, né, jovem? Vamos para outro lugar aí, fazer outra coisa. Mas tem pontos específicos, eu vou entrar na minha área, sistema de ancoragem. Sistema de ancoragem é um ponto muito específico. Se a gente pegar vários profissionais do segmento de segurança do trabalho, de 10, 2 vão estar ali a par do que preconiza a norma sobre sistema de ancoragem. Então, isso a gente precisa entender que tem momentos que a gente precisa de apoio. Então, chegar na organização e também falar. Falar assim, olha, esse ponto hoje eu não sei, vocês podem me capacitar, ou tem empresas especializadas. É isso que pode falar, porque as pessoas esperam uma pessoa pronta. Eu acho que não vai ter ninguém pronto ainda, né? Vocês conhecem alguém pronto? Acho que nós estamos nessa luta, sempre o melhor, enfim, sempre trazendo, todo dia melhorando e trazendo mais agora. Tem pontos, velho, nós vamos precisar de apoio de outras pessoas. Bacana. Fabrício, a gente já está indo para o final, infelizmente, passa muito rápido. E eu queria até agradecer você, Fabrício, aí representando a GF. A gente está com equipe aqui também, então hoje estamos no estúdio aqui em São José do Rio Preto. Estúdio Primus. Então depois eu vou fazer questão de publicar lá na live também. Agradeço aí, Thiago, toda a equipe aí com a gente aí, participando dessa live. Um assunto que ele rende bastante, né? A gente tenho certeza que ficou um gostinho de quero mais. Já faço um convite aí para uma próxima oportunidade. Você está aqui com a gente, Fabrício. A gente falar de um mais. O trabalho à altura ele é muito amplo, entendeu? Se a gente deixar aqui. Aí pega uma pessoa que fala assim. Não, mas isso é bom, entendeu? Isso é bom quando o convidado ele se sente à vontade para falar do assunto, mas espero que a gente tenha uma nova oportunidade para a gente falar de algo mais específico ali do trabalho à altura. A gente não conseguimos falar sobre as alterações e normas aí também, mas que fique para uma próxima oportunidade. E queria também comentar, hoje nós não temos aí a participação do meu parceiro de live, Gustavo Aragão, devido a um problema particular dele, mas na próxima semana ele vai estar com a gente aí também, na nossa live. Semana que vem tem uma live bem interessante. Fabrício, obrigado. Conte um pouquinho da experiência aí, como é que foi transmitir o conhecimento seu aí pra gente aí, porque eu vou falar para você, eu vou fazer questão de gravar essa live, vou voltar nela bastante, porque eu tive muito aprendizado aqui. Tá? Eu também. Sempre nós estamos aprendendo, né? Então, o dia que a gente falar que já sabe de tudo é o dia que nós não sabemos mais de nada, né? Então, eu acredito que é isso. Como se eu for na usina, você vai me dar uma aula, se for em outras áreas também, enfim, outros que estão aí na live comentando, são profissionais de referência. Cara, é sempre bom falar de segurança e eu sou aficionado por altura. Então, você trouxe um ponto agora, nossa, se tivesse um churrasco aqui, nós ia ficar até o dia do Jogo do Brasil falando sobre isso. Tenho certeza. E, cara, trazer essas informações para mim é muito bom, sabe? Porque nós precisamos levar a informação, disseminar essa informação para o público, desde aqueles que estão mais tempo na área, como esses que estão iniciando e aqueles que estão nessa trajetória, nessa jornada aí. Então, falar
sobre segurança, falar sobre a Atura é muito bom. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, tá? E faço o convite para vocês também a conhecer a GF. A gente, logo mais, estamos vindo aí com algumas novidades para agregar para o Noroeste Paulista, para prevenção e para todos. Pô, teve o evento ano passado. É. Nossa, eu fiquei muito triste porque eu não consegui, porque era na semana do aniversário da minha filha, fiquei muito triste, mas conheço pessoas profissionais que vieram aqui, o Gideon lá de Catanduva, profissional que trabalha comigo numa escola técnica. Ele participou do desafio. Participou do desafio também. Esse ano a gente, até aproveitando, esse ano nós não vamos fazer por causa da FISP, né? Então a FISP, e nós temos alguns parceiros que querem vir, e devido à FISP, eles falaram, Fabrício, vamos deixar para o ano que vem, que aí vai ser outro. Então, a cada 2 anos, sempre pegando agora a cada 2 anos. Não, bacana. E assim, o intuito da nossa live é transmitir o assunto da área da segurança de uma forma prática, de uma forma leve, que eu acredito que foi aqui. E para profissionais da área da segurança, quem está checando, eu tenho uma escola técnica ao qual eu dou aula, então para os meus alunos aí também, para profissionais que já estão na área, ou aqueles profissionais que estão há muito tempo, que estão se atualizando ali. Então, esse é o nosso intuito, é falar de uma segurança de uma forma mais fácil, uma forma mais leve, uma forma prática, que eu tenho certeza aí que você transmitiu aqui pra gente, Fabrício, de uma forma espetacular. Viu? Obrigado, cara. Fiquei muito feliz, espero aí que atendeu as nossas expectativas. Ó, Gustavo mandou aqui um abraço aqui. Gustavo Aragão, um abraço para você aí, meu amigo. Semana que vem a gente vai estar junto aí, tá? Como é que tá o nosso tempo aí? Temos tempo ainda ou não? Obrigado. É do TV? Hora? Finalizou, não? Tá online ainda? Bom, quero agradecer a todos que participaram também, o pessoal eu vi. Bom, eu não consegui acompanhar porque eu sou muito disperso. Se eu ficar olhando aqui, eu me perco, né? Então, sabe, o TDAH? Eu sou muito disperso. Mas obrigado mais uma vez o convite, a todos que participaram da live, ao pessoal aqui, muito obrigado aí. Boa. Pessoal, obrigado e vou desejar aquele boa noite sempre, né? Aquele boa noite com segurança. Então, boa noite com segurança sempre aí. Se cuidem aí, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse assunto aí.